Você já se sentiu preso ao seu passado como se ele dominasse o que você é hoje? Muitas vezes nos vemos nessa situação. Eu, às vezes, me encontro assim, querendo ver o meu passado, mas eu aprendi algo e hoje eu quero te mostrar realmente o que Deus tem para falar com a gente sobre o nosso passado, que Ele não define o nosso futuro. E é muito importante porque, entendendo isso, a gente vai se sentir mais leve e tranquilo sobre as coisas ruins ou pecaminosas que podemos ter feito anteriormente. E tudo bem, Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. E às vezes já sabe, já enxerga lá à frente. Ele já consegue saber tudo o que vai acontecer na sua vida e na minha. E eu tenho aqui alguns versículos de apoio, vou estar olhando às vezes aqui para frente do notebook, mas eu tô aqui contigo, tá? Eu quero conseguir me conectar com você, assim como ler essa palavra e entender mais sobre isso se conectou comigo. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu aprendo algo, eu gosto de transmitir isso que eu aprendo ainda mais e massifico isso para mim. E consigo tirar mais direções sobre o que realmente estava aprendendo. Deus não consulta o teu passado para escrever o teu futuro. Ele já sabe de tudo. Deus olha para o nosso coração. Ele não vê o teu histórico. Ah, o Jadson, o João, a Maria, eles fizeram isso e aquilo no passado. E é legal, né, saber que servir a um Senhor que Ele não quer saber do que você fez anteriormente, mas Ele quer saber o que você está fazendo agora, no teu presente. Então, sabendo disso, é confortador, porque está aqui em Coríntios 2, 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então isso diz pra gente aqui, nitidamente, o apóstolo Paulo falou isso, que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E as coisas antigas já não têm mais efeito nenhum sobre nossas vidas. E é muito confortador saber isso, porque mesmo que a gente tenha vivido uma vida ruim, pecaminosa, a gente tem o apoio de Deus nisso. E esse é o primeiro ponto. No segundo ponto aqui tem: Deus apaga o passado por amor. Ele já nos amou primeiro. A gente tem que ser dignos e fiéis e sentir capacitados de receber esse amor dele. E isso está aqui em Isaías também. Ele não só perdoa, ele também escolhe esquecer, tá? Mas em Isaías fala, 43:25, Isaías 43:25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e quem não se lembra mais dos seus pecados. Então ele não lembra mais dos seus pecados, ele apagou as transgressões que a gente já teve. Eu, gente, sou uma pessoa que já errei muito, já fiz muitas coisas erradas. Não vou citar isso aqui agora, porque vai ficar um vídeo longo, eu quero ser bem breve aqui contigo, mas eu tenho recebido muito a graça de Deus em minha vida quando Ele tem perdoado meus pecados, porque eu decidi estar com Ele, viver para Ele. Morreu minha carne, mas que os planos dele se cumpram em minha vida. E é assim que devemos fazer em nossas vidas também. Entender que somos servos. No reino de Deus, às vezes, é tudo ao contrário. Quem é o maior é o que serve, não é quem é servido. Olha que negócio, quando alguém te fala coisas ruins, você paga o mal com o bem, não é com o mal. Isso é fácil de se falar, mas é muito difícil de se aplicar. Porque é fácil dizer uma coisa como essa. Difícil é vivê-la com maestria. Alguém te fez o mal, tu paga esse mal com o bem. Nossa, na mesma hora, se o cara der um soco na minha mãe, eu vou dar um soco na cara dele. É instantâneo. Mas o que Jesus ensina a gente sobre isso? Você não sabe como a pessoa estava passando. Mas enfim, não vamos prolongar tanto nisso, porque também é um assunto que às vezes a gente fica não mal com bem. Vê um vídeo depois sobre isso. Então, no terceiro ponto, Deus cura o coração e liberta da prisão do passado. Então Ele cura nosso coração e liberta da prisão do passado que a gente possa estar vivendo.
Quando Deus cura o coração, o passado, né, perde o poder de te aprisionar. Então Deus vai curar o seu coração e tudo que você viveu anteriormente, como eu já vivi, ele não tem mais poder. Tá bom, mãe. Ele não tem mais poder de aprisionar a gente. A espiritualidade é a ferramenta de resignação, ela cura as feridas, o abandono e a rejeição de traumas de infância. O que isso quer falar? Eu vou dar um breve testemunho aqui para vocês de minha vida, tá? Eu, de certa forma, eu fui abandonado pelo meu pai. E muitas pessoas já passaram por isso também, de ser abandonado pelos seus entes queridos, pelos seus familiares. Deixa eu abaixar um pouco aqui. E nesse caso... Eu venho já. Tá bom, mãe. Eu pude aprender muito, muito. Porque mesmo meu pai me abandonando, eu amo ele. Mesmo não tendo boas lembranças deles, que não foi ele que me educou, mas minha mãe, que agora saiu aqui de casa, e minha vida, eu pude aprender com isso também, com meu pai. Ele me ensinou. Me ensinou como não ser um pai como ele, ausente. Porque eu posso não ter tido ele como pai. Só até meus 7 anos de idade, que foi quando eu estive perto dele. Hoje tenho 28. Mas eu pude aprender, porque quando eu for pai, eu não vou ser esse tipo de pai. E queria muito reencontrar com meu pai. E ele nem me mandou mensagem ainda. Não perguntou se eu tô bem. E de certa forma, isso sempre criou uma distância entre eu e meu pai. E a gente às vezes se sente abandonado, sem um pai. E isso é muito difícil, gente, porque muitas pessoas às vezes têm abandono e estão passando por necessidades extremas. E é bobagem a gente falar que não tem reflexo na nossa vida, na evolução. Uma mãe que nasce com um filho pequeno para cuidar, sem ter um pai por perto. Sendo um pai e mãe ao mesmo tempo, passando por desafios. Às vezes isso cria bloqueios na própria mãe, como bloqueio no filho também, se não tiver cuidado. E devemos estar atento a isso, atento, de olhos abertos, porque é sério, é um assunto muito sério, o abandono. A gente tem que ter clareza de que tudo que acontece em nossas vidas são coisas para nos ensinar também. Só que quando a gente... Olha que bacana isso. Mesmo eu tendo um abandono disso, quando eu entendi mais sobre a espiritualidade, isso confortou e me fez ressignificar toda essa amargura que eu vinha carregado há um tempo. De não ter tido um pai por perto. E ver meus amigos às vezes com a família estruturada, e eu não tenho uma família, um pai ali por perto. Mas eu tenho um pai celestial. E esse é um pai que não te abandona. Não te abandona jamais. Então isso conforta. Isso faz com que a gente se sinta completo, por inteiro, por ter um pai celestial. Então a frase-chave disso, né? A cura de Deus transforma o trauma em testemunho. Olha como eu acabei de dar um testemunho de ressignificação, de transformação sobre um trauma que eu tive de abandono. Ressignifique os seus traumas, ressignifique os seus medos, ressignifique as suas prioridades que você tem hoje, porque você pode ter ainda melhores. Isso está no princípio de ressignificar, aprender e evoluir. E no quarto ponto, temos aqui: abandone o passado e olhe para frente. Abandone o passado. Eu vivi coisas que, se eu for contar para vocês aqui do passado, você e eu ficamos chorando junto aqui igual criança. Porque talvez você vai se conectar, você vai ver o que eu passei. E um dia eu ainda vou falar isso em aberto. Eu falo às vezes de fechar com amigos que eu tenho mais proximidade, mas são coisas que estão no meu passado. Sabe o que eu aprendi a fazer com isso? Pegar as coisas boas que aquilo pode ter trago para mim e aprender com isso. As experiências que eu passei me moldaram a pessoa que eu sou hoje, que você também passou. Então, com isso, devemos aprender todos os dias que nós nunca estamos sozinhos e, se abandonarmos o nosso passado e olharmos para frente, não para um lado nem para o outro, para frente, a gente consegue ter a clareza. E Deus deseja
Deus deseja que você avance, que você vá em direção, porque Ele já sabe do que foi programado para você, da sua identidade nele. Ele já sabe o que ele preparou para você. Então por isso que Ele não fica olhando para o que você fez, porque Ele já sabe o final. Ele sabe, ele não te fez para viver uma vida de fracasso aqui. Às vezes isso são as distrações do inimigo, do próprio medo, que travam a gente. Então Deus já fez o nosso destino traçado, escrito. Às vezes nós que saímos desse caminho. Nós que saímos desse caminho. E o verso que eu quero falar aqui com vocês agora é o verso de Filipenses 3, 13 e 14. Que está aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Isso é o que a palavra fala, a palavra de Deus. Por isso que eu costumo falar para as pessoas que um dos melhores livros da vida é a Bíblia. Ele fala com você sobre tudo. Família, casamento, prosperidade, trabalho, amor, carinho, desafios, desertos. Ele se comunica com a gente, ele é vivo. E você pode abrir uma página, essa página falar contigo de uma forma que às vezes você fica... Como que isso aqui sabia que eu estava vendo isso? Para me falar isso? É tipo isso. Então, olha isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Devemos prosseguir para o nosso alvo. Devemos seguir adiante e não deixar as coisas nos travarem. O passado nos travar. Estamos focados em adiante. Você não pode alcançar o futuro com os olhos fixos no retrovisor. Muitas pessoas falam aquelas coisas, né? Ah, você não deve olhar para o retrovisor de trás, porque o da frente é bem maior. O para-brisa da frente é maior, não fica olhando para o retrovisor de trás. De certa forma, ele é menor porque não tem tanta importância. O que está à frente é mais importante. A gente precisa ver mais à frente. Senão seria o contrário. A gente colocaria um retrovisor grande atrás, para a gente ficar olhando para trás e botaria o da frente pequeno. O carro nos ensina sobre isso. Deus é perfeito. Então, Ele fez um retrovisor para a gente olhar o que está vindo atrás e sair das coisas ruins, que às vezes é um carro desgovernado, e a gente tem que sair dali. Tem que sair. Às vezes é um caminho que a gente está traçando que condiz com o nosso passado, que a gente olha para trás, opa, tô indo nesse passando errado aqui. Esse caminho aqui eu já peguei já e não deu certo. O passado serve para isso. Só que quando a gente tem um para-brisa gigante na nossa frente, a gente consegue ver tudo aqui, ó, com clareza, com mais tranquilidade. Então é aí que a gente tem que estar focado, à frente. Então, a gente pode alcançar o futuro com os olhos fixos no retrovisor. A gente não pode alcançar o futuro com os olhos fixos no retrovisor. No retrovisor, retrovisor. Entendeu essa frase de impacto aqui? Que a gente quer falar com a gente? Conclusão. Reforce a ideia central. Que eu gosto de fazer um roteiro para passar com você aqui, um passo a passo. E que está no final aqui. O passado não define o seu destino. Deus sim. Então Deus decide o teu destino. Você tem um destino com Ele. Ele já te conhece. Ele já me conhece. E se essa mensagem ela fez sentido para você, se você gostou, veio até aqui, ficou até esse tempo, parabéns por isso. Você é uma pessoa que está apta a querer conhecer mais, a aprender mais. Isso demonstra muito sobre o que você está fazendo agora. E parabéns por isso. Parabéns de verdade. Se você se conectou com essa mensagem, curte esse vídeo. Compartilha com amigos se sentir à vontade. Compartilha com um familiar. Se inscreve no canal caso você queira. Mas também se você não quiser fazer nada, tudo bem, não tem problema. O importante é que você ficou até aqui. E você viu esse vídeo até o final. Que hoje seja um ótimo dia para você. Que
você sinta mais a presença de Deus, que não olhe para o seu passado, mas materialize o que Deus está querendo para o seu futuro, que são coisas boas, e siga em frente. Por mais que você possa ter passado um passado duro, o passado já não existe mais, ele não pode te dominar, ele não pode te travar, ele não pode te rotular. O passado é apenas o passado. Aprenda com o passado a não cometer as mesmas coisas que te fizeram achar o que você está pensando hoje que foi ruim de antigamente, para você não fazer no agora. Então, o novo é o que te espera. E como eu disse aqui, o passado não define teu destino. Deus sim define teu destino. Que você tenha fé em Deus, que você não se sinta desamparada por Deus, ou desamparado, que você não se sinta sozinho, porque Deus está contigo, assim como tem estado comigo nos meus dias difíceis, me confortando no coração. Fique com Deus. Um ótimo dia.